mais informação. Olha, nosso convidado hoje aqui é o Dr. Hildo Fernandes, que atua como cirurgião geral, cirurgião plástico, e o mundo vive uma verdadeira febre no uso de canetas, de medicamentos para emagrecer. E esse emagrecimento, às vezes, é muito rápido. As pessoas têm ficado flácidas e recorrem a cirurgias, né, para fazer algumas correções. E essas canetas têm seus benefícios, mas também seus sinais de riscos, né? A gente precisa entender como é que essa coisa funciona, principalmente, e é o caso do Dr. Hildo aqui, que ele vai aprofundar um pouco essa discussão, do ponto de vista do bem-estar, da estética até, né? Então, eu queria já agradecer a presença do Dr. Hildo aqui. Bom dia, Dr. Hildo. Muito bom dia, eu quero agradecer também a presença aqui e agradecer aos amigos da bancada, né, a Diógenes, a Pedro, a Duda e a toda essa audiência aqui da BIX. Vamos lá, vamos primeiro contextualizar esse uso. Antigamente a gente falava em cirurgia plástica, por conta de flacidez, tá? Quando era uma bariátrica, e hoje em dia a turma da caneta está chegando nos consultórios. Me contextualize isso aí, por favor. De fato, houve uma revolução algumas décadas atrás com o advento da cirurgia bariátrica. Outrora, esses pacientes grandes obesos, eles não tinham um tratamento eficiente. E a cirurgia bariátrica foi realmente uma verdadeira revolução no tratamento, no controle desse que é um problema da era moderna, do sedentarismo, né? Evidentemente que com a nossa vida cotidiana, com sedentarismo, pouco exercício, alimentação às vezes desregrada, a gente acaba ganhando muito peso. E isso, consequentemente, traz consequências muito ruins à nossa saúde. A obesidade, por si só, pode ser encarada uma doença, mas ela é uma grande causadora de diversos males. De outras doenças, então, problemas cardíacos, problemas de diabetes, problemas renais, uma série de coisas, né? Justamente. E aí, é claro, a estética aí apenas, eu diria que é um detalhe. Eu acho que como cirurgião plástico eu posso falar que realmente não é essa a prioridade. E a bariátrica veio surgir para resolver esse problema. Aí, só que acontece que no início, os pioneiros pagaram um pouco o preço porque é uma cirurgia que tinha uma certa morbidade, até mesmo um índice de letalidade considerável. Só que aí a ciência não para. E as técnicas foram evoluindo e técnicas muito mais tranquilas, refinadas, muito mais seguras, refinadas, inclusive com o uso de laparoscopia, né? Aquelas câmerazinhas com incisões mínimas, com recuperação muito mais rápida. Isso popularizou ainda mais o acesso da população a esse tipo de procedimento e o controle desse mal da era moderna. E agora, eu diria que a terceira leva dessa revolução, que é o uso dessas medicações, dessas drogas, que tem também sempre o objetivo principal de controlar o diabetes, mas que como efeito colateral também causam uma grande redução de peso. Geralmente as canetas são azuis, mas nada a ver com aquele Manelzinho, aquele cantor, né? Da caneta azul, não. Da caneta azul, não. É um pouco mais complexo. É verdade. Então a tixepatida mais utilizada, a semaglutida, esses nomes extremamente complexos, né? E é por isso que o pessoal chama canetinha emagrecedora, porque é mais fácil e as pessoas compreendem o que a gente está falando. Essas drogas têm nomes muito feios e tudo, é difícil dizer. E então os pacientes eles estão acessando com muito mais facilidade esse tratamento e, consequentemente, aumentando o espectro da população que pode ter os efeitos colaterais da perda de peso massiva, que é justamente a flacidez de pele e, consequentemente, a busca a cirurgia plástica para resolver esses problemas. E essa flacidez, doutor, acaba sendo maior porque a gente vê que as pessoas que usam, né, essas canetinhas emagrecedoras, como a gente chama, perde peso muito rápido, porque uma das causas é a falta de apetite, né, que é provocada pelas canetas, e se você fica sem comer, realmente a perda de peso é muito rápida. Certo. Essa flacidez é aumentada por esse fator? Como as pessoas têm chegado ao consultório? É difícil a gente mensurar isso. É um tanto quanto subjetiva essa percepção, Duda. Mas é interessante a sua pergunta. Eu já ouvi alguns comentários. Eu não tenho necessariamente um estudo que diz que realmente a flacidez é maior. O que chama muita atenção, como você muito bem falou, é a velocidade dessa perda de peso. Realmente é dramática a perda de peso do paciente. Mas o que importa realmente é que, independente de ter sido por caneta ou por cirurgia bariátrica ou mesmo por uma reeducação alimentar, a perda de peso causa, e aliás a obesidade, né, crônica, ela causa uma distensão prolongada na pele e as fibras elásticas que compõem, que fazem parte da nossa pele, elas se desgastam, elas cansam, literalmente. E com isso esse paciente perde uma capacidade uma característica muito importante da pele, que é justamente a elasticidade.
De forma que, ao emagrecer, ao perder aquele volume abdominal, ele acaba sofrendo a flacidez. O que seria natural que essa pele acompanhasse essa perda de peso, mas infelizmente ela não faz mais. As estrias são um exemplo disso. As estrias mostram que há uma ruptura dessas fibras elásticas. Então, e aí, independente de ser caneta ou cirurgia ou qualquer outra causa, a cirurgia plástica precisa atuar nesse momento. Ô Hildo, vamos lá, eu vou pegar aqui por base, eu tenho hipoglicemia. Quando eu não me alimento, eu tenho hipoglicemia. E aí eu pergunto a você, usando a caneta eu não vou ter fome. Sim. Não tendo fome, eu vou ter hipoglicemia. Pelo menos eu imagino que sim, porque eu não me alimentei. Como é que fica isso? Não, vamos lá. A hipoglicemia, você se sente mal. Verdadeiramente mal. Eu não me alimento. O fato de não sentir fome, não necessariamente você não vai comer. Né? Não é sentir fome. Você perde a ansiedade, a avidez pela comida. Você perde aquele apetite exagerado que às vezes você tem por ansiedade. Mas a hipoglicemia, Diógenes, é uma situação, Pedro, é uma situação realmente de urgência. Gravosa. Sim, gravosa, com certeza. O paciente ele passa mal e dependendo do nível de hipoglicemia, ele pode, inclusive desmaiar. Tem uma chamada uma lipotímia, né, uma síncope, algumas alterações dessa ordem, o paciente simplesmente perdeu os seus sentidos, porque a glicose é o nosso combustível. A glicose é o combustível das nossas células. Em última análise, tudo que nós comemos converge para a glicose para produzir a nossa moeda, a nossa energia. A nossa energia vem de lá. Então, eu não acredito que seja suficiente para você. Agora, claro, tem que se ficar atento. Mas essa sua pergunta é interessante, curiosa realmente. E eu tenho certeza que você tem um seu endocrinologista, que é o profissional que deve acompanhar isso direitinho. Deu para entender. Eu entendi perfeitamente essa contradição, esse paradoxo. Meio, né? Pô, eu tenho vontade de perder peso. Show. Sim. Beleza, vou usar a canetinha. Beleza. Usei a canetinha, perdi peso, tá? Aí eu não vou me alimentar, e não me alimentando, a hipoglicemia. Pois é. Doutor Hildo falou uma coisa importante. Está na moda, todo mundo, aliás, um vizinho está usando, um colega de trabalho. Esse tipo de tratamento precisa ter acompanhamento médico do endocrinologista, que é o especialista nesse assunto. Não adianta, eu tenho um dentista na família, ele receitou as coisas. Não, tem que ser um endocrinologista para acompanhar e saber, inclusive, a dosagem correta e a real necessidade do uso. Não é isso, doutor? Exatamente. Eu acho que você já disse tudo, deixou pouca coisa para eu falar, porque você foi assertivo aí na sua afirmação. Não há a menor dúvida, eu friso isso, inclusive no meu consultório. Os pacientes, às vezes, chegam realmente obesos, muito acima do peso, na ansiedade de fazer logo a sua cirurgia. E eu costumo, infelizmente, dar vários nãos, pelo menos nãos temporários. Olha, você vai fazer a sua cirurgia, mas não é o momento. No tratamento multidisciplinar da obesidade, o cirurgião plástico é o último que deve tocar no paciente. Antes disso, vem toda a equipe, né? Seja o educador físico, que é o personal trainer, o nutrólogo, eu já ia chegar lá, psicólogo, até psiquiatras para tratar ansiedade, para medicar, psiquiatras, psicólogos, personal trainer, nutricionistas, nutrólogos, endocrinologistas. Olha que gama de profissionais que devem cuidar desse paciente. E aí sim, quando tudo estiver resolvido, a sua saúde estiver bem, a gente vai tratar as sequelinhas. Doutor, já pegando esse gancho, normalmente as cirurgias plásticas, né, principalmente quando é voltada mais para uma questão estética, pede esse acompanhamento psicológico para entender, né, se realmente é necessário, porque apesar de poder ser por estética, é um procedimento cirúrgico, há risco sem dúvida alguma, então precisa ter realmente todo um acompanhamento para que a pessoa esteja certa de fazer aquele procedimento. Sem dúvida alguma. Quanto a essa questão da psique do paciente. O paciente tem que estar preparado, não é só o corpo não, mas principalmente a mente. Sim. Tem pacientes que não aceitam, que não estão preparados emocionalmente e psicologicamente para passar por esse processo. E nós temos que prepará-lo também do ponto de vista psicológico. E aí, para resumir, basta dizer uma frase célebre do nosso patrono da cirurgia plástica nacional, um dos mais conhecidos cirurgiões plásticos e renomados do mundo, que é o professor Ivo Pitangui, né, que é um verdadeiro orgulho nacional, o professor Ivo, lá do Rio de Janeiro. Na introdução de lembrar, e eu aqui já estava com o nome dele na minha mente, que é uma grande referência. Exatamente. O professor dizia que o cirurgião plástico é, antes de tudo, um psicólogo com bisturi na mão. É verdade, é verdade. Olha, o nosso ouvinte aqui, o Sidney Santos, está dizendo, o pior dessas canetas e o uso sem prescrição médica, é o acesso, a compra dessas canetas sem a devida atenção, comprando inclusive medicamentos sem boa procedência.
muito bem falsificado, né? Piratas. Muito bem alertado. Eu ia mesmo tocar nesse assunto, né? Porque realmente é muito dinâmico aqui, mas eu ia falar exatamente isso. Um dos perigos é exatamente esse. Alguns pacientes, na ânsia de adquirir, né, o pessoal vai esse meio, né, sem prudência e acaba adquirindo qualquer coisa, inclusive medicações sem o menor controle. Inclusive, nós temos que lembrar que até bem pouco tempo, essas medicações não tinham registro na Anvisa. Então, elas eram literalmente pirateadas para o Brasil e algumas não tinham qualquer regulamentação. A gente não sabia nem que dosagem que tinha, na verdade. Eram produtos, às vezes, manipulados. Isso é muito perigoso. Você tem que ter certeza da procedência daquilo que você está injetando dentro do seu corpo. Hildo, hoje ainda é muito caro, o pessoal comenta, né? É muito caro o tratamento com as canetinhas, né? Canetinhas custam mil e poucos reais. Verdade. Já existe a possibilidade da quebra de patente das canetas? Essa sempre é uma possibilidade. Quando a gente fala em indústria farmacêutica e com a popularização, a gente acredita, como aconteceu, lembra do coquetel antirretroviral? Que foi uma revolução no Brasil. Revolução, exato. Na época, eu acho que o ministro não era nem médico, era José Serra, um economista. Exatamente. E esse é um momento muito importante para o país. Né? Verdade. Então, na verdade, é como você falou, tem mesmo que existe essa possibilidade, nós já temos precedentes na história e realmente eu acho que é fundamental para que haja um acesso mais célere, mais fácil dessa população. Afinal de contas, a obesidade é um problema de saúde pública. E assim como a AIDS, por exemplo, como a infecção pelo HIV, também é um problema de saúde pública, ele deve ser tratado como tal. E evidentemente que toda a população deve ser bem acessada a esse tipo de tratamento. Deixa eu chegar num ponto. Você disse que o seu ramo, né, a sua especialidade, o cirurgião plástico, é quase o último da cadeia de profissionais a tratar do paciente que procura emagrecer. Só que muita gente emagrece para ficar bonita, bela, seja homem, seja mulher, e quando se depara com emagrecimento rápido, fica flácida, fica às vezes até se achando feia. Sim. Então, esse é uma sequela que é preciso ficar atenta, né, doutor Hildo? Eu alerto muito ao paciente. Diz, doutor, eu quero emagrecer e tudo, mas eu alerto para o principal. Nós temos que entender que no processo de perda de peso, nós temos que parabenizar o paciente pelo, doutor, mas eu estou muito flácida, realmente não estou, a minha autoestima, a autoimagem está muito deteriorada. E realmente, de fato, ela tem razão nesse aspecto. Realmente as alterações corporais são muito consideráveis. Resolveu uma questão e se deparou com outra, né? E causa, queira ou não queira, um problema que não deve ser menosprezado. A paciente tem razão nas suas queixas. Mas eu tenho que primeiro fazê-la ver o seguinte, ou fazê-lo ver o paciente também, que o ganho que ele teve com a perda de peso. Olha, você está com a sua saúde totalmente agora resolvida, porque você deixou, doutor, eu deixei de tomar os medicamentos de hipertensão, deixei de tomar os medicamentos para diabetes, e agora vamos com calma, sem pressa, sem estresse, vamos cuidar da parte estética, sem nenhum assodamento, vamos devagarinho. Então, primeiro você tem que entender, fazer ver ao paciente o benefício enorme que ela está tendo, que o que ela está vendo ali tem solução, vai ter uma grande melhora e é um pequeno preço a pagar. As cicatrizes resultantes da cirurgia são pequenos preços a pagar para você ser essa nova versão muito melhorada e saudável. Existe o emagrecimento rápido, a gente destacou isso aqui no uso das canetas, mas deixou de usar as canetas, a pessoa engorda de novo, geralmente, né? A cirurgia bariátrica também. Tem vários casos de reganho, então, assim, infelizmente. É sempre uma busca pelo equilíbrio, né, doutor Hildo? Claro. Eu acho que seria o ideal mesmo, alguns pacientes que têm dificuldade do controle de peso, qual seria o melhor dos mundos? Não precisar de nem cirurgia, nem medicação. Mas reeducação. Perfeitamente. Mas que pudesse, como se costuma dizer, essa canetinha ser um start. Para despertar, é possível, né? E a pessoa às vezes cria uma autoestima, ela gera em si uma autoestima tão grande que ela passa a se cuidar. Isso acontece muito na cirurgia plástica. Eu vejo pacientes que a gente faz um procedimento e muda, na verdade o que a gente mudou não foi a mama da paciente, foi a cabeça.
muda, e ela passa a se cuidar muito mais, porque, nossa, aquela minha mama que era muito grande e tudo, e agora ela sente que tem uma vida, que é possível ter uma vida normal na mente dela. E a paciente acaba melhorando sua autoestima e melhorando seu autocuidado. Isso é um fenômeno que a gente costuma ver com muita frequência. Doutor, e para além das cirurgias para correção de flacidez hoje, né, que a cirurgia plástica é mais acessível, qual a cirurgia mais procurada no consultório? O que é que tem chamado a atenção? Isso depende muito da cultura e da região. Sim. Na nossa realidade, num país tropical como o Brasil, numa região tropical de um país tropical, digamos assim, e a brasileira também tem a cultura, não tem a cultura de mamas grandes. A cultura da mama grande, a brasileira não aceita a ptose, ou seja, a queda. Né? As americanas, as europeias, não tem problema. Elas aceitam a mama mais flácida e quer mama grande. Para elas, tamanho é documento. Para a brasileira, não. Ela gosta de proporcionalidade e o que é mais difícil, que essa mama fique flutuando, que ela não caia. Para a gente é muito mais complicado. Que com a idade é natural. É natural. A pele vai sofrendo o processo natural de perda de elasticidade, que também acontece com a perda de peso massiva. Mas, basicamente, as cirurgias de contorno corporal. Sim. Ou seja, as lipoesculturas, as abdominoplastias, as plásticas de abdômen e as plásticas de mama, principalmente as próteses, mas suspensões, muita suspensão. E já no sul do país, nós temos um aumento, uma incidência maior das cirurgias de face, porque as pacientes expõem menos o seu corpo. Então, o seu cartão de visitas é muito mais a face. É o rosto. O cartão de visitas da nordestina costuma ser o corpo, né? Então, vai à praia, ela se expõe mais. Carioca, aí vai ali para a Bahia, subindo aqui. Exatamente. Então, depende da região. É muito sazonal, é muito regional e também cultural. A gente está falando, quando fala cirurgia plástica, a gente lembra mais das mulheres, né? Claro. Das expectativas. Mas o homem tem ido muito aos consultórios, né? Sim, lógico. Mudou muito isso, Hildo. Existe. Então, não vamos negar que o universo feminino ainda é preponderante, o que mais predomina. Até porque é mais cobrado. Mas esquisito, beleza. Estética, é verdade. Infelizmente, só as meninas são mais cobradas, coitadas. Mas a gente tem que se cuidar também, né? Porque a gente tem que seguir o bom exemplo delas, né? E realmente, mas a gente observa que uma mudança de cultura do homem, aquele machismo que impedia muitas vezes de procurar uma melhora, uma pequena revisão, uma pequena correção no seu corpo, isso tem mudado com a própria evolução da sociedade. Então, os pacientes estão tendo a percepção de que é preciso também se cuidar. O homem tem cada vez procurado mais. Hildo, essa cirurgia, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela tirou as costelas, né? Isso é comum? É normal? Não tem nenhum problema, não? Não, mais uma vez. Toda cirurgia, você diz, não tem problema, é um procedimento invasivo que sim, pode ter problemas. Tem seus riscos. Tem todos os seus riscos. Não, eu não falo em relação aos riscos, eu falo em relação, por exemplo, você nasceu com X costelas. Teoricamente, se imagina que é porque você precisa. São 12 costelas de cada lado. Pois e aí você tira o quê? Você tira 6 de cada lado? Não é assim não. Na verdade, antigamente realmente existia a cirurgia costectomia. Eles tiravam realmente as duas últimas costelinhas, chamadas costelas falsas, né? Porque elas não protegem exatamente a região do pulmonar, já estão na transição do tórax com o abdômen, com a barriga. Mas se ela está lá, ela tem alguma função. Claro, sempre é a função de proteção. Mas justamente pensando nisso, não faz parte exatamente da grade torácica, digamos assim. Já é naquela transição e elas não têm conexão, elas são flutuantes, elas não fecham na frente, é isso que eu quero dizer. É uma questão anatômica complexa, que não vem aqui a gente entrar em detalhes. Aprofundar. Exato, mas hoje em dia existem algumas escolas, alguns cirurgiões que têm advogado apenas a incisão da costela, uma fratura guiada da costela para ela fechar. Exatamente. Faz uma fratura. Isso deve doer depois de passar anestesia. Deve doer. Depois eu te mostro a foto. Rapaz, eu digo, rapaz, não é possível. E uma pessoa já hoje com seus quase 50 anos, mas ficou assim, aquele violão literalmente. É uma técnica que evoluiu. Como eu disse, você era muito mais agressiva. Assim como eram mais agressivas as bariátricas de hoje são muito menos, né? A cirurgia, essa cirurgia do contorno da costela também, ela evoluiu também. Ela sofre algumas críticas e algumas correntes à cirurgia plástica, mas tem vários adeptos. Então, isso é uma questão que é uma seara que a gente não tem que discutir. É um processo válido, é um procedimento que está em vigor e é permitido pela sociedade. Curiosidade, porque está dentro do assunto que a gente está tratando aqui. Dá para controlar a vaidade no ambiente do consultório médico, doutor Hildo? É o que eu tento fazer o tempo todo. Na verdade, eu trago sempre o paciente à realidade.
Aquele paciente que faz cirurgias que eu sinto que não há necessidade, ou que ela tem uma expectativa surreal. Esse paciente, como eu disse a você, não está preparado emocionalmente para fazer a cirurgia. Então, os grandes problemas, eu acho que, inclusive de demandas ético-profissionais, não foi nem a técnica mal executada pelo cirurgião. Eu acho que foi o paciente mal selecionado. O médico, eu acho que ele não teve a prudência necessária, ou ele acabou não tendo o feeling para entender que aquele paciente ele não estava bem. E eram outras as questões que a cirurgia não resolveria. Doutor, o senhor tem que me operar porque eu estou solteira e eu tenho que arranjar o marido. Minha Nossa Senhora. Eu tenho que arranjar o marido, eu fiz a cirurgia e não arranjei o marido. Quem você acha que ela vai culpar? Procure um padre, procure. Eu não sei. Faça uma promessa para Santo Antônio. E resta falar também que às vezes não é nem pela pessoa, é uma pressão toda exercida, pressão social, cultural familiar, e de muito tempo, que diz que as mulheres precisam seguir um padrão e muitas procuram esse Muitas padrão. vezes a paciente vem lá por indicação do namorado, o namorado impositivo, que eu quero que a sua mama seja assim, mas você quer que a sua mama seja assim? Você vai fazer para o seu namorado, que pode não ser seu namorado daqui a alguns anos. Hoje pode não ser amanhã. Exato, mas e como é que a decisão é sua, o corpo é seu. Eu tenho só um minutinho, mas o Sidney Santos está colocando uma coisa muito interessante aqui. No consultório, os profissionais ainda têm que enfrentar a pressão das redes sociais. Sim. Nessas orientações médicas. Isso aparece para o senhor no momento do tratamento quando recebe? Nós estamos inseridos nesse mundo, né? No mundo das redes sociais, os tiktokers, os influenciadores, as blogueiras e tudo, e vendendo um padrão estético muito definido, muito rígido. Muito rígido. E as pessoas se espelham naquilo ali e tentam reproduzir essas influências e tudo. Mas ela não diz, talvez, que ela passa 5 horas na academia todos os dias. Não é verdade? Com uma alimentação extremamente regrada, com fisioterapeutas, com nutricionistas. Ela produz a imagem e vende isso como que todos tivessem que ter aquela mesma... Como se fosse fácil. Como se fosse fácil, evidentemente. É claro, eu não estou nenhum contra nada, eu acho que elas têm o direito de mostrar. Agora, algumas pessoas de mostrar beleza e mostrar um corpo saudável, eu acho que isso deve ser estimulante. Eu acho que é legal o estímulo a que as pessoas sigam esses exemplos, mas não que busque desenfreadamente estabelecer aquele padrão extremamente rígido e ser igual. Não, ninguém é igual a ninguém. Você é você mesma e deve sempre preservar essa sua autoimagem, essa sua personalidade. A gente não pode despersonificar o paciente. Verdade. Eu queria agradecer a presença do Dr. Hildo Fernandes, que se ele não fosse médico, cirurgião, ele ia ser um grande comunicador. Fala ele se muito expressa Fala muito bem. Foi boa. Professor em algum momento da sua carreira? Sim, eu já atuei também como professor convidado, tanto no FRN quanto no UNP. Porque